Glória a Deus. Vou aproveitar antes de começar a mensagem, especialmente para aqueles que estão nos grupos da igreja, que me parabenizaram. Eu não tive tempo de responder todo mundo que me parabenizou. Eu fiz 30 anos, sexta-feira, e eu quero agradecer todo mundo que me mandou mensagem, todo mundo que falou lá no Instagram, no WhatsApp, enfim, nas redes sociais da vida aí. Muito obrigado, amém? Eu me sinto privilegiado de fazer parte da família Lamarão. Eu fui presenteado, digo presenteado porque o pastor Fábio e tia Cássia, eles estão numa viagem, ministerial, e eles me presentearam, me dando a honra de falar sobre talvez o assunto que eu mais goste na Bíblia, que eu mais estude, que é a respeito dos dons espirituais. Eu venho de raiz pentecostal, acho que a maioria já sabe, fui criado na Assembleia de Deus. Então, os dons do Espírito sempre foram uma coisa comum na minha casa, na minha vida, no meu dia a dia, eu frequentando as vigílias com minha mãe desde bebezinho, minha mãe contando, até às vezes ela conta para Carol, que ela levava o coeiro, às vezes um paninho ou uma manta mais grossa, forrava o chão, e eu dormia lá mesmo na vigília, no meio do fogo. Então eu fui criado assim, me sinto muito à vontade, tenho orgulho disso. Tenho uma parcela da minha família que são crentes um pouco mais tradicionais, e até eu brinco, já contei isso aqui algumas vezes. Teve um que chegou para mim e falou assim: a sua igreja é dessas que pula, que grita, que fala em línguas. Eu disse: minha igreja é dessas. Aí perguntou: mas você não faz isso não, você não é disso. Aí eu falei: rapaz, o problema é mais sério que esse, eu sou muito mais culpado, vai muito mais além, porque além de eu participar de tudo isso, às vezes eu ainda ministro o batismo no Espírito Santo para outros fazerem também, e trago para o meu time. A outra disse bem assim: você devia vir aqui, ficar aqui na Igreja Batista com a gente e tal, sua visão, sua teológica tem muito a ver e tarará, a Carol até estava na hora. Aí a outra olhou para a outra, estava do lado e disse assim: não tem como não, desista, ele é pentecostal, não vai se adaptar. Então, glória a Deus por isso, porque é uma marca na minha vida, eu me orgulho muito disso, graças a Deus. Por mais que às vezes algumas pessoas achem que eu sou um grande amante da racionalidade, irmãos, mas eu não entendo a razão, eu não sou iluminista, longe disso, eu não entendo a razão como um fim em si mesmo. Eu entendo que toda a razão, toda a lógica que nós conhecemos é apenas a superfície da verdadeira sabedoria. Eu acredito que a verdade ela é muito mais profunda daquilo que é inteligível. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu e você só conseguimos entender até certo ponto. Depois de lá, só Deus pode fazer, porque só Ele sabe. Tem coisas que a gente ainda não conseguiu entender e não vai conseguir com a mente natural, mas pelo Espírito Ele consegue fazer. Tem mudanças, tem situações que são mudadas, circunstâncias, coisas acontecem em frações de segundo debaixo do poder do Espírito Santo, que talvez uma vida inteira estudando, nem a medicina, nem a ciência, nem a física, nem a filosofia, nem a sociologia vai conseguir fazer, mas o Espírito Santo faz, amém? Porque Ele carrega toda a onisciência de Deus. Ele já pairava sobre a face das águas antes mesmo que o mundo viesse a existir. Ele é aquele que habita dentro de nós, e a Bíblia diz que Ele também é aquele que conhece até as profundezas de Deus, amém? Conhece a mente de Deus, e é Ele quem nos revela a Ele, amém? Então, pelo Espírito é que nós conseguimos de fato realizar as tarefas mais difíceis. Então, dito tudo isso, sou um pentecostal com muito prazer, com muito orgulho, glória a Deus por isso, creio nos dons do Espírito Santo, e exatamente por crer nos dons do Espírito Santo, crer no poder de Deus, é que eu entendo que a igreja, uma igreja sadia, uma igreja madura no fluir do Espírito Santo, é uma igreja que entende quem é esse Espírito Santo e como os seus dons operam em nós, amém? A gente precisa, trocando em miúdos para você, a gente precisa separar o que é o poder de Deus do que é a presepada, amém? Não fique chateado comigo, mas se você ficar depois passa, não tem problema também. Existe o poder de Deus e existe a presepada. Por que existe? Porque o poder de Deus, ele é manifestado por meio de nós. E nós temos imperfeições. Amém? Amém?
A gente sempre usa o jargão, né? Que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Por quê? Porque isso quer dizer que o profeta pode contaminar a presença. Ou seja, aquele a quem a unção, o poder foi confiado, pode contaminar a mensagem, o poder, e por isso Deus não agir como queria. Você quer que eu dê um exemplo bíblico para você? Para não ficar nas minhas palavras, vou dar um exemplo para você, tá bom? Lá a gente vê que Moisés, os filhos de Arão, foram colocar fogo no incenso. Acho que está em Levítico isso. Não me lembro se é Número, se é Levítico. Vocês vão me perdoar, depois eu me lembro. E a Bíblia diz que, se você vê a cena, a Bíblia descrevendo a cena, diz que Deus estava falando e tinha descido fogo do céu. Amém? Uma fumaça lá, ou seja, a presença de Deus já era presente, já era real. E era genuína, verdadeira. O que aconteceu? Eles queriam, como é que eu posso dizer? Eles queriam instrumentalizar essa presença. Você não pode instrumentalizar a unção. Como assim? Você não pode tentar produzir essa unção. Você não pode tentar produzir o poder de Deus. Deu para entender? Em si mesmo, você não tem como produzir o poder de Deus. Você recebe ele. Amém? Ele chega até você, você recebe, é uma dádiva, é um dom. Por isso que é dom do Espírito. O que é um dom? É uma dádiva, um presente. Amém? Dom do Espírito. E aí o que é que eles fizeram? Para manter o ambiente, eles resolveram por conta própria tocar fogo no incenso. Vocês estão aqui? Então eles tentaram tocar fogo no incenso, e quando eles foram lá acender o incenso, a Bíblia diz que eles foram fulminados, e diz que foram por causa da sua irreverência. Ou seja, Deus considerou um desrespeito da parte deles, contaminar o ambiente que era santo. O ambiente de glória não pode ser contaminado. Amém? Eu posso dizer tudo isso que eu estou dizendo de uma outra maneira, com outro jargão. Você quer ver? De crentez eu entendo, irmãos. Eu posso dizer tudo isso que eu estou dizendo da seguinte maneira: não diga assim diz o Senhor, se Deus não falou com você. Amém. A unção não deve ser manipulável. A unção, ela tem que fluir. Eu vou ensinar sobre isso hoje. A unção, irmãos, o poder é como um rio. Jesus chamou de rio de água viva. Significa que ele precisa ter liberdade para jorrar. Você não pode fazer uma transposição desse rio e direcionar ele para onde você quiser. É Deus que derrama e concede como quer. Se você tentar fazer isso, você está cometendo uma irreverência. E para Deus isso era tão sério, tão sério, irmãos, que quando os filhos de Arão morreram, a Bíblia diz que Deus proibiu que guardassem luto por eles. Eu vou trazer, vocês vão me perdoar, eu vou trazer a referência. No final eu pego a referência e dou. Tá certo? Ou quem achar aí me dá para eu falar isso, para que você confira tudo isso que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus proibiu que se guardasse luto por eles, porque eles foram desrespeitosos, irreverentes com a presença, com o poder de Deus. Amém? Então tudo que nós vamos falar aqui é coisa séria, tá certo? E eu não estou falando isso para que você se condene quando você tiver vontade de profetizar, de pular, de gritar, de cair, não é isso. Pelo contrário, eu estou falando todas essas coisas para que você seja plenamente instruído nessa verdade e esteja pronto para pular, para cair, para profetizar segundo a vontade de Deus. Amém? Não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Por favor, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. João, capítulo 7, versículo 38. João 7, 38. Eu vou bebendo uma água aqui porque esses dias está tão quente. 1h estava fazendo 27 graus, a língua fica seca. Levítico 10, obrigado pastor Diego. Gente, o texto que eu estava citando está em Levítico 10, tá? Quem quiser anotar para ler depois. Muito obrigado pastor. Agora João 7. João 7,38. Eu quero que você entenda o contexto aqui do que a Bíblia vai dizer.
aqui eles estão celebrando uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, tá? E ela foi instituída lá no Pentateuco, lá na lei de Moisés. E ela tinha toda uma simbologia. Por quê? Porque Deus alimentou o povo e saciou a sede do povo mesmo no deserto. Então eles tinham o costume de que fossem 7 dias de festa. E nos 7 dias os sacerdotes derramavam água sobre o altar, como uma forma de gratidão a Deus pela colheita e porque Deus alimentou, sustentou eles no deserto e concedeu água para esse povo. Então eles, como uma forma de gratidão, iam lá e derramavam água sobre o altar. E a Bíblia diz que no último dia da festa, e aí tem uma discussão teológica sobre se esse último dia era o 7º ou se era um 8º dia, que um 8º dia era tipo uma ressaca da festa dos tabernáculos. A verdade é que Jesus chegou, e a Bíblia diz que foi o último dia da festa, ou seja, o dia mais solene. E aí ele chegou no encerramento da festa, e ele, no 37, a partir do 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí ele vai e diz no 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios, aleluia. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras, desculpa gente, o 39 diz, isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, amém? Eu quero que você entenda, tem algumas versões, eu não vou me recordar agora quais, mas tem algumas versões que dizem assim, talvez a sua diga isso, que Jesus bradou aos prantos, no último dia da festa, ele bradou aos prantos aquilo. Por quê, irmãos? Porque o Espírito, a experiência do Espírito que Jesus estava trazendo aqui sobre o Espírito Santo, sobre a qual ele estava se referindo aqui, era uma experiência que era guardada por Deus há muito, muito tempo. Se você pegar Isaías 44, versículo 33, para quem gosta de anotar, e Joel 2,28, que você certamente conhece, quando Deus disse que derramaria sobre toda a carne o seu Espírito, né? E os velhos sonhariam, e os jovens profetizariam, etc, etc. Era algo aguardado por Deus. Deus sempre teve expectativa que nós desfrutássemos da experiência do Espírito Santo. Amém? Agora eu quero que você entenda uma coisa para a gente começar, para balizar o nosso estudo, tá? Existem 2 experiências com o Espírito Santo de Deus na vida do crente. A primeira experiência é o Espírito Santo dentro de nós. São coisas diferentes. Quero que você separe agora na sua cabeça. Você aceita Jesus e o que é que acontece? O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Amém? Lá em João capítulo 4, versículo 13 e 14, Jesus, ele falando com a mulher samaritana, ele vai dizer para ela, olha, se você beber da água que eu te der, você não vai ter sede. A mesma coisa que ele disse aqui no versículo 37. Porém, no 14 ele diz assim, mas, pelo contrário, essa água vai se tornar nele uma fonte para a vida eterna. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. E agora, depois, no texto que a gente leu em João, mais tarde, ele vai dizer que quem cresce nele, rios fluiriam. São coisas diferentes. Por que fonte e por que rio? Porque o rio, irmãos, ele é muito mais violento e torrencial do que uma fonte. A fonte, ela serve para alimentar você diariamente. É da fonte que se tira água para os animais, para suprir a sua casa. As pessoas geralmente vão a uma fonte, se estiver ali pertinho. Dali da fonte você tira água suficiente para você sobreviver. O rio faz muito mais que isso. O rio, ele irriga tudo que está ao redor. Amém? O rio, a força de um rio é muito maior. Você entendeu? Então, o Espírito Santo dentro de você, você recebe assim que aceita Jesus. Mas a experiência do Espírito Santo vir sobre você, você só vai experimentar quando você é batizado com o Espírito Santo. Amém? Não é com fogo. Tem gente que confunde. Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, batismo no fogo. O batismo no fogo é a mesma, uns dizem que é a mesma coisa, outros dizem assim, não, batismo no fogo é uma experiência a mais, depois que você é batizado no Espírito Santo. Não, é balela. O
batismo no fogo que João Batista se referia era juízo, condenação. Você não quer esse batismo para você, tá certo? Se você ler o contexto, você vai perceber o que eu estou falando. Então existe o batismo em Cristo, que é você recebê-lo, ele passar a habitar dentro de você. Quando você confessa, aceita a verdade de que ele é o seu único e suficiente Salvador, de que você é falido em você mesmo e que você precisa da salvação por meio de Jesus Cristo, que se sacrificou naquela cruz e que redime a sua vida, redime os seus pecados e lhe torna uma pessoa digna de ser justiça de Deus. Amém? Pronto. Habitou dentro de você, você agora está pronto, apto para receber ele sobre você, que é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Ok. Esse batismo com o Espírito Santo nada mais é que um revestimento de poder. O Espírito Santo manifesta-se externamente, ele já habita dentro de você, mas ele vai se manifestar externamente sobre você, trazendo uma carga de poder para você. Ele pega o poder de Deus e derrama sobre você. Amém? E a partir daí você está apto a realizar coisas que no natural você não realizaria, como saber da vida de algumas pessoas, falar sobre o futuro de algumas pessoas, amém? Falar em outras línguas, realizar alguns milagres, e por aí adiante. A gente vai falar sobre os dons especificamente. Não vai dar para falar sobre tudo, obviamente. Isso aqui é uma matéria no Rema, e nem no Rema você consegue estudar tudo. Então, são duas experiências distintas: o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo sobre você. Espírito Santo dentro, novo nascimento. Espírito Santo sobre, batismo. Amém? Todo mundo entendeu? Qual é a evidência desse batismo? Falar em outras línguas. É o primeiro dom que você recebe. É a oração, é a habilidade de falar e orar em outras línguas. Amém? Pronto. Glória a Deus. Eu tenho certeza que nas próximas semanas os ministros vão se aprofundar mais nisso, você vai entender, tá bom? Não dá para eu entrar nos pormenores. Eu estou tentando lançar um fundamento para você, para que tudo que você ouça depois não pareça muito estranho aos seus ouvidos, tá certo? Então, são duas experiências distintas. Você percebe, a outra prova do que eu estou lhe falando, de que são duas experiências distintas, é lá em João, capítulo 20, você pode abrir, por favor, vamos ler comigo. A gente precisa ler alguns textos. Tem gente que só aprende vendo, lendo junto, experimentando. João capítulo 20, versículo 22. Jesus já tinha morrido, ressuscitou, encontra com os discípulos e Jesus diz uma coisa interessante. Lembre-se que o próprio João tinha acabado de dizer que o Espírito Santo ainda não tinha sido concedido. Não foi isso que a gente leu lá em João 7? Ele diz, o Espírito Santo, ele falou isso sobre o Espírito Santo porque ainda não tinha sido concedido, porque Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Já aqui no capítulo 20, ele já tinha morrido e ressuscitado. E o primeiro encontro que Jesus tem com os discípulos, ele diz, Pai seja convosco, e logo em seguida ele diz, recebei o Espírito Santo. A expectativa de Jesus era tão grande para que a gente experimentasse do poder de Deus, que a primeira coisa que ele diz para os discípulos é, recebam o Espírito Santo. Amém? Aqui ele está falando da experiência de receber dentro de si. Amém? E aí, como é que eu sei disso? Porque lá em Atos capítulo 1, agora eu quero que você vá para Atos capítulo 1, versículo 8. Lucas, que foi o escritor de Atos, explica justamente o que Jesus falou, ele descreve o que Jesus falou antes de partir. E essa foi uma das últimas coisas que Jesus falou. O que eu falei agora sobre receber o Espírito Santo ali, foi a primeira coisa que ele falou. E agora ele vai falar sobre batismo no Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, e essa é a última coisa que ele fala para os discípulos. Ele diz assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o quê? O Espírito? Veja, ele já tinha dito, recebam o Espírito Santo, certo? Mas receba dentro. Agora ele está dizendo, vocês vão receber poder quando ele vier sobre. Amém? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Então, ficou claro assim, na sua cabeça que existem duas experiências distintas? Uma coisa é você ter o Espírito Santo dentro de você, outra coisa é você recebê-lo sobre você, vir sobre você. Amém? Glória a Deus. Então, dito isso, vamos
entender, vamos aprofundar um pouquinho sobre isso. Lá em sobre os dons em si. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Ele vai dizer, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Ele vai dizer, a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. Ou seja, é necessário que você conheça os dons espirituais. Amém? Até para que não opere na sua vida espírito de engano, carnalidade. Meu irmão, eu vou dizer para você, o que eu já vi de presepada, o que eu já vi sobre manifestação genuína do Espírito Santo, presepada e carnalidade em nome dos dons também não está no gibi. Dos meus 30 anos, os 30 foram na igreja. 30 anos dentro da igreja. Então eu já vi muita coisa. E no meio do Pentecoste. E crer, ver, aliás, tudo que eu vi de falso, só me faz crer mais no verdadeiro. Porque quando você conhece o verdadeiro, você identifica o falso muito rápido, não é verdade? Você conhece o dinheiro de verdade, se você pegar uma nota falsa, você se liga logo, isso aqui é falso. Amém? Então, não, isso de maneira nenhuma diminui a nossa fé, ou deve nos tornar pessoas frias, ou descrentes. Amém? A Bíblia diz que a gente não deve desprezar as profecias. Paulo diz isso no Novo Testamento. Então nós precisamos experimentar dos dons. Agora é importante que a gente não seja ignorante sobre eles. Eu já ouvi absurdos como, por exemplo, a palavra qualquer um pode falar. Mas os dons, como se tivesse uma separação, e isso não existe, amém? Os dons do Espírito Santo e a palavra de Deus são um só. A palavra de Deus torna o ambiente propício para que o dom opere. Amém? Você está entendendo? É a palavra que torna aquele ambiente propício. E mesmo que o dom opere, a palavra é necessária depois. Se você pegar em Atos capítulo 2, quando vem o dia de Pentecostes, os discípulos recebem o batismo, começam a falar em línguas, a Bíblia diz que tinha um monte de gente ali de várias nações espalhadas, de várias outras línguas, e ela vai dizer que depois que eles são batizados e falam em línguas, Pedro se levanta e prega para aquele povo. E Pedro dá uma volta na palavra para explicar o que estava acontecendo naquele momento. E depois que a palavra foi pregada, a Bíblia diz que o coração deles foi perfurado. No grego diz, o coração deles foi perfurado. Mas o que foi que perfurou? Foi a palavra. O dom serviu como um sinal sobrenatural de que Deus estava de fato se manifestando ali. Agora, a palavra foi o que penetrou o coração deles e fez eles serem salvos. Amém? Então é importante que a gente não seja ignorante. Ele está dizendo, não sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Saibam o que vocês estão fazendo. Porque se você souber o que você está fazendo, você está pronto para receber numa proporção, numa profundidade maior. O profeta vai ser um profeta muito melhor se ele conhecer a palavra de Deus e tudo o que ela diz sobre a profecia. Amém? Você entende o que eu estou falando? Se você profetiza, se você tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, vou falar rapidamente sobre isso depois. Se você tem tudo isso se manifestando na sua vida, se você é usado nesses dons, se você flui nesses dons, você precisa entender a ferramenta que Deus te deu. Amém? Amém? Glória a Deus. Você já viu que Emanuel sabe cortar cabelo, e às vezes eu fico olhando, quando eu vejo as barbearias por aí, e às vezes eu fico observando que os barbeiros, cada um tem a sua máquina. Eles podem ter mais de uma, mas eles têm até uma predileta. E é só um tipo específico de máquina que eles gostam. E às vezes ele quer fazer um desenho, quer fazer uma coisa na barba e fala bem assim, eita, a minha está com problema. Me dá esse seu negócio assim, tem que ser aquele específico com aquela lâmina que tem que ser. Porque ele conhece a sua ferramenta. Amém. Se eu prego, eu tenho a minha Bíblia.
E eu tenho o meu jeito de fazer esboço. O pastor Fábio tem o jeito dele de fazer esboço. A gente estava na casa de pastor Vone, conversando naquele dia, não foi, Rose? E a gente estava discutindo justamente sobre isso, que cada um tem um jeito de fazer esboço. Por exemplo, eu uso a MySword e aí eu faço o meu esboço dentro dela. Tem uma ferramenta chamada Notas Rápidas, e eu faço, e eu depois identifico os versículos, e eu vou nos versículos, e assim por diante. Se eu escrever muito, por exemplo, se eu fizer um esboço muito longo, eu me perco. Eu preciso de um esboço com tópicos curtos, só para eu me achar, e não é me achar no sentido da soberba não, tá? Para eu me encontrar, melhor dizendo, para eu me encontrar, e aí não ir longe demais. O que eu estou falando, quero dizer com isso? Eu preciso entender da ferramenta que eu uso. A minha ferramenta de trabalho. E se você é usado por Deus, se você é um profeta, se você é um vaso, se você recebe um dom, você precisa entender a sua ferramenta de trabalho. Amém? Glória a Deus. Então, não sejam ignorantes. E lá no versículo 31, nós lemos o primeiro versículo, agora o último versículo do capítulo, ele vai dizer: e, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vou dizer uma coisa para você, passei anos da minha vida, desde guri eu sou questionador, né? Passei anos da minha vida me perguntando, o que é procurar com zelo os melhores dons? Como assim? Outras versões vão dizer, buscar com zelo. O que é você buscar com zelo os melhores dons? Eu vou ficar escolhendo, vou dizer bem assim, não, Deus, espera aí, eu pensava, né? Deus, eu quero a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é massa, porque eu vou falar do futuro do povo, assim. Não é isso. Procurar com zelo é procurar com dedicação, é estar exposto ao ambiente e à condição ideal para que o dom se manifeste. Vou melhorar para você, talvez, para ficar mais claro para alguns. Lá em Efésios, você pode abrir comigo, por favor? Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual, eu tenho tempo, eu pensei que não tinha tempo não, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas o que? Enchei-vos do Espírito. No grego, se a gente for fazer a tradução literal de enchei-vos do Espírito, ele escreve o seguinte, seja sendo cheio do Espírito. Literalmente seria isso, seja sendo cheio do Espírito. Não faz nenhum sentido para a gente em português, não é verdade? Não se assuste, calma, eu vou explicar. Eu estou com essa agonia na mão porque esse adesivo está colando. Seja sendo cheio. O que isso significa? Esteja no lugar, na condição de ser cheio do Espírito. Seja sendo cheio. Não é você propriamente que se enche, é Ele que se enche você. É Ele quem faz em você. A Bíblia diz que dele é o querer e o efetuar. E o dele e Ele é quem opera tudo em todos. Mas nós nos colocamos na posição de ser cheios. Outro exemplo. A Bíblia diz que o azeite da viúva não parou enquanto não tinha o quê? Enquanto tinha o quê? Vasilhas para ser cheia. Quando acabou a vasilha, acabou o azeite. Amém? A gente para de ser cheio quando a gente sai da posição. Se a vasilha, o vaso, eita glória, se o vaso não estiver na posição onde o óleo é derramado, ele não recebe. Amém. Vai continuar vazio. Então, seja sendo cheio esteja na condição, esteja pronto, preparado, no lugar certo para ser cheio. Amém? E qual é o lugar certo? É mergulhado em Deus. Na oração em línguas e na leitura da palavra. Quando você mergulha em Deus, na sua palavra, na oração em línguas, na intimidade com Ele, você está na posição de ser cheio, você está procurando com zelo os melhores dons. Você está pronto para desenvolver os dons do Espírito Santo em você e até receber outros que você nem imaginava. Eu tomei um susto a primeira vez que veio sobre mim uma unção e eu comecei a interpretar línguas. Para mim aquilo foi espantoso, porque eu achava uma coisa de outro mundo, é um dom raro de se ver na igreja, em relação a outros, o de interpretar línguas. E aí
De repente veio sobre mim, eu fiquei muito alegre com isso. Mas eu entendi que aquilo era resultado de um tempo de mergulho, um tempo de dedicação, de devocional ao Espírito Santo, a ponto que ele se sentiu à vontade de fluir de outras maneiras através de mim. Amém? E isso é buscar com zelo os melhores dons. Todos nós estamos aptos a recebermos e fluirmos nos dons do Espírito, desde que nós estejamos na posição certa. Tudo que você precisa para estar apto é ser nova criatura, ter nascido de novo, ter Ele habitando dentro de você. Nós já estamos nessa condição, amém? Amém? Agora, nos cabe continuar buscando com zelo essa condição de sermos instrumentos de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas, e isso é verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz para salvar, mas Ele faz para usar. Aí tem gente que diz bem assim, mas Ele usou até a jumenta de Balaão. Justamente, Ele usou a jumenta porque não tinha ninguém para usar. Não tinha ninguém apto para usar. O profeta estava corrompido, vendendo o dom. Aí ele foi e disse, então eu vou usar a jumenta, porque dentre aqui a única que está apta, que não pecou, não está na safadeza é ela, então eu vou usar ela mesmo. Aí a jumenta foi e falou. É só você observar o contexto. Ah, mas tem gente que às vezes está em pecado, ou está assim assado, e Deus usa mesmo assim. Ok, porque em algum momento o dom repousou sobre ele, e porque a Bíblia também diz, e eu vou falar sobre isso já já, é um dos meus tópicos, os dons do Espírito Santo são para um fim proveitoso. E para um fim proveitoso, o dom pode repousar sobre ele. Agora, o que eu posso dizer para essa pessoa é, lamento. Porque o dom também carrega o juízo. Eu comecei falando justamente sobre os filhos de Arão. Quando você está exposto a um ambiente de glória muito grande, um ambiente de poder muito grande, e você está em pecado, o juízo vai vir para consumir aquele pecado, irmão. Naturalmente, é igual pólvora no fogo. O juízo vai procurar aquele pecado. Qual é o juízo de Deus sobre a doença? Quem sabe dizer? Qual é o juízo de Deus sobre a doença? A cura. Amém? O juízo de Deus sobre a doença é a cura. O juízo de Deus sobre a morte é o quê? A vida. Amém? O juízo de Deus sobre a miséria é o quê? A bênção. É o juízo de Deus contra o mal. Certo? Por isso que ele nos chama de justiça de Deus. Certo? Certo? Aí ele vai, mas você tem que entender também que o juízo do pecado é a morte. Amém? Uau, pastor está falando do tempo da lei. Eu estou na graça agora, é verdade, Ananias e Safira também. Eles foram fulminados, às vezes a gente esquece desse versículo. Mas Ananias e Safira foram fulminados, irmãos, e caíram mortos por juízo de Deus na nova aliança. Ah, foi Deus que matou. Não, o pecado deles matou. Eles estavam expostos a um ambiente de glória tão grande, e eles mentiram descaradamente, em troca de posição e de reconhecimento, e debaixo daquele poder muito grande, eles foram consumidos pelo seu próprio pecado. Amém? E foram fulminados e morreram. Não estou indo contra a visão da igreja, não estou, entenderam agora? Entenderam agora? Não foi Deus que veio matar eles, nada disso. Mas o próprio ambiente de glória e de poder que a igreja de Atos vivia, julgou a atitude de Ananias e Safira, e eles morreram, ficaram expostos, e juízo veio sobre eles, amém? E eles morreram, certo? Amém? Glória a Deus por isso. Então procurar com zelo é estar na condição de ser usado por Deus. Isso é buscar com zelo. Os dons também possuem um propósito. A Bíblia diz lá aí mesmo em 1 Coríntios 12, o versículo 7, ele vai dizer: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Os dons não são para você se exibir, nem para dizer que você é ungido. Os dons não atestam o seu caráter. Que a glória. Os dons não atestam o seu caráter. Amém. Os dons não servem para dizer que você é crente de verdade. Eles servem ao corpo de Cristo. Eles servem para dizer que você está sendo ferramenta de Deus para abençoar o corpo de Cristo.
e que você, para isso, está experimentando, tocando numa habilidade sobrenatural de Deus, que pode ser saber o futuro de alguém, conhecer a mente de alguém, como Jesus conhecia às vezes, no sentido de saber o que ela estava pensando ali naquele momento, com uma palavra de conhecimento, uma situação, uma circunstância, uma doença, e aí vem uma palavra de cura. Amém? Amém? Você está aqui ainda? Então, os dons não atestam o seu caráter, tá bom? Os dons, eles servem a um fim proveitoso, ele tem um propósito. Glória a Deus por isso. Não fique, diga para o irmão do seu lado, balance ele assim, diga, ei, ei, diga, balance ele, ei, ei. Não fique vaidoso com o dom. Amém? Glória a Deus. O dom do Espírito. Eu mandei uma foto para Pepe. Pepe, bota aqui por favor. Para a gente diferenciar o que é dom do que é fruto. Justamente dentro dessa perspectiva que eu falei. Olha só, achei essa. Eu não sei o autor, gente, mas eu peguei na internet. E aí é o seguinte. Falar em línguas é... Segurar a língua é... Amém? Então, falar em línguas é um dom, ou seja, você recebeu esse presente. Amém? Agora, segurar a língua significa que você, além de ter recebido a nova natureza de Deus, você tem exercitado essa natureza e por causa disso veio o fruto. Então, falar em línguas é dom, mas segurar é fruto. Então, obrigado, Pepe. Então, para que você entenda, fique bem claro na sua cabeça que o dom não tem nada a ver com você, tá certo? Você não tem mérito nele. Aliás, você não tem mérito em nada, especialmente no dom, tá bom? Eu falo do dom por quê? Porque ele não é para você. A gente tem, não dá tempo de eu me aprofundar muito nisso, mas a gente tem um exemplo muito claro na Bíblia de alguém que usou o dom ao seu favor, além de Balaão, que foi Sansão. Sansão chegou a um ponto que ele, por ser forte, famoso, ele passou a usar aquele dom para pegar a mulher e comer o que não podia. Amém? Está escrito, não está? A história não é essa? Ele começou a pegar mulheres estrangeiras, a comer o que não devia, a passar a mão lá no mel, no cadáver. Ele era nazireu e o nazireu não podia tocar em cadáver nenhum. E ele se achava com aquilo e ele se apoiava no dom e começou a usar para si próprio, para se promover. E isso é errado, muito errado. E aí juízo também veio sobre Sansão. Amém? Ele mesmo tropeçou nas próprias pernas. E aí veio o juízo sobre ele. O dom não é para você. Dom não é para você. Não se vanglorie disso. Não fique vaidoso com isso. Não ache que por causa disso você vai estar sempre pronto para agir. Sansão um dia também achou que tinha força. E ele, por causa disso, foi capturado pelos inimigos. Ele estava tão desligado do Pai, mas tão desligado da verdadeira fonte do seu dom, que ele nem percebeu que a unção tinha ido embora. Eu sempre brinco, o vaso sem o Espírito Santo pode até ter o dom. Ele vai ser como um carrinho de pilha muito bonito, sem pilha nenhuma. Vazio. Ele pode ser muito bonito. Todo mundo pode se lembrar de como ele já foi um dia, como ele já brilhou um dia, como era maravilhoso. Mas não adianta empurrar. A força que fazia ele brilhar já tinha saído dele. É por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que Deus confia até você. Muito zelo. Amém? Eu sei, irmãos, que pregar não é algo que tem a ver comigo. É algo que Deus depositou na minha vida. Como tia Cássia uma vez disse para mim, ela profetizando aqui, ela disse para mim, ela disse, tem um pão na sua boca, que a igreja precisa. Mas pão, irmãos, não sou eu que produzo. Não sou eu que produzo. Você entendeu? Eu não produzo nada disso aqui. É Ele quem concede. Com um fim proveitoso. Amém? Glória a Deus. Então não use o dom para achar que é mais santo do que os outros.
de que você é mais consagrado do que os outros, de que você é mais crente do que os outros, porque se você fizer isso, você vai cair. Amém. Glória a Deus. Me ame a si mesmo. Ele concede também como quer. 1 Coríntios, o mesmo capítulo, no versículo 11, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele distribui a cada um conforme ele quer. Ou seja, não force a barra. Não faça como os filhos de Arão, que forjaram um fogo estranho. Fogo estranho que a gente brinca com os adolescentes, não é esse fogo que você está pensando. Fogo estranho é você forjar o agir de Deus, quando não é o agir de Deus. Amém? Isso é o fogo estranho. Não forge o fogo estranho, não forge o dom, não finja, não tente ser o que você não é. Se você não foi chamado para ser profeta, não tente ser profeta. Eventualmente a unção pode vir sobre você e você profetizar. É diferente, inclusive vou falar um pouquinho sobre isso, é diferente do ofício profético. O dom ministerial de ser profeta, que se estiver sobre você, você vai fluir. Não adianta, e as pessoas vão reconhecer. Amém? Dom ministerial, irmãos, os outros reconhecem. De longe, todo mundo já pensa, ali é um profeta, ali é um pastor, ali é um mestre. Vocês estão entendendo? Ali é um evangelista. Amém? Tem características que revelam isso em você. Não tente calçar um sapato que não é seu. Amém? Glória a Deus. Teve um tempo na minha vida que eu não tinha dinheiro para comprar sapato. E o meu sapato abriu uma boca. Eu só tinha um, ele abriu aquela boca. Sabe quando o sapato começa a falar com você? Você vai andando e ele vai falando com você, né? Me jogue, me jogue. Aconteceu mais ou menos isso com o meu. E aí eu ganhei, o meu padrasto na época me deu um sapato. O pai de Vinícius me deu um sapato para eu usar, que era dele. O problema é, o pai de Vinícius calça 44, eu calço 40. Você entendeu? Eu andava parecendo palhaço assim, o sapatão, eu gurizinho, mirradinho e andando e o sapatão. Não tente calçar um sapato que não é seu. Vai ficar ridículo, vai ficar feio e vai machucar você. Glória a Deus. Então ele concede como quer. Agora a gente pode falar um pouquinho. Vou entrar na última parte. Vocês vão me dar mais 10 minutos? Vocês me dão mais 10 minutos? É rápido. Agora eu vou entrar na última parte para falar a respeito dos dons em si. Quais são os dons espirituais? Quantos dons existem? Como eles são? Amém? Glória a Deus. Quem já fez o rema vai relembrar. Não vai dar tempo de eu me aprofundar em todos eles, dar referência devagarinho, está em 1 Coríntios 12 ainda, mas dar outras referências, fundamentar para você por conta do tempo. Outros vão fazer isso depois de mim, mas eu quero dar uma pincelada para você não, como eu disse, você não ficar nada confuso quando você tiver os próximos ensinos a respeito disso. E aí depois qualquer coisa você assiste de novo esse primeiro para poder entender essas coisas. Vamos lá. Existem 9 dons espirituais, certo? Diga 9. Pastor, por que não é 7? Não sei, você pergunta a Deus. Nem tudo tem que ser 7 na Bíblia também. Mas são 9 dons espirituais. E para fins de estudo, nós separamos eles em 3 categorias diferentes. Tá certo? Amém? 3 categorias de 3 dons. No final vai dar 9, tá certo? 3 vezes 3 dá 9. Essa conta é fácil, eu sei fazer. Outras eu não sei não, mas essa eu sei. Então, 3 dons, 3 categorias de dons, com 3 dons em cada uma delas. Nós separamos só para estudo, bom gente? Para que fique claro na cabeça das pessoas. Vamos falar sobre elas? A primeira categoria são os 3 dons de revelação. Amém? Diga dons de revelação. Pronto. São dons espirituais que revelam algo. Então, os profetas já podem se ajeitar nas cadeiras, porque eu vou falar sobre eles. Quais são? A palavra de sabedoria. Primeiro dom, palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Vou explicar para você. A palavra de sabedoria é uma revelação a respeito do futuro. Amém? A palavra de sabedoria é a revelação a respeito do futuro. Então, quando alguém chega para o outro e diz assim, assim diz o Senhor, pastor Diego, quando você chegar em casa você vai comer uma muqueca. Um exemplo.
Vai ter uma muqueca ali esperando em casa. Isso gente, é só um exemplo, tá? Pra você não chamar de falso profeta depois. Vai que, né? Vai que. Mas isso é uma revelação sobre o futuro. Você está entendendo? Tem algo, está chegando algo, uma promoção na sua vida, na sua empresa. Isso é uma revelação do futuro. Palavra de sabedoria. Que é diferente do próximo dom. Certo? Então, o primeiro dom, que revelação, palavra de sabedoria. O segundo é a palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Gente, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento é diferente? Sim, é diferente. A palavra de conhecimento é a respeito do presente ou passado. Tá certo? Então, vou dizer, pastor Diego, gostando que você comeu um cuscuz hoje de manhã, e esse cuscuz, foi um cuscuz mesmo? Você comeu um cuscuz hoje de manhã, e esse cuscuz estava muito bom, e eu quero dizer que a partir de agora, sei lá, você vai ter uma fábrica de cuscuz. Aí foi palavra de conhecimento e depois palavra de... Eu falei do passado dele, falei do futuro dele. Entenderam? Aí os dois dons estão em manifestação. Geralmente eles trabalham assim. Vem uma unção sobre o profeta, ou uma unção profética sobre alguém, e ela vai fluir nesses dois dons. Tá certo? E também tem o discernimento de espíritos. O que é o discernimento de espíritos? É algo que, na minha vida, por exemplo, é muito, muito forte. Talvez seja o dom em que mais se manifesta dentro de mim. O discernimento de espíritos é você conseguir enxergar e viver, digamos assim, experiências no reino espiritual. Ou seja, quando você tem determinadas visões, ou quando as pessoas acham que discernimento de espíritos é só... você vê que alguém está endemoniado ou não, se alguém é gente boa ou não, ou coisa, não é só isso, é também, mas é enxergar na dimensão espiritual, tá certo? Então, por exemplo, quando eu era criança, eu via muito essa coisa de anjo, de demônio, e eu não entendia sobre isso, e eu ficava com medo. E aí o conhecimento liberta a gente, amém? Quando eu comecei a entender, a estudar essas coisas, eu entendi que, na verdade, eu fluía em discernimento de espíritos, eu pude ficar muito mais tranquilo. Porque quando eu vejo alguma coisa assim, eu sei que é Deus tentando me mostrar algo, Deus está falando algo comigo, me revelando algo sobre a vida de alguém, às vezes as pessoas mentem para mim, eu chego para a Carol e digo, Carol, ele está mentindo. Eu posso nunca ter visto você na minha vida, você está mentindo, eu senti no meu espírito que está mentindo. Não é verdade isso. Já teve casos de eu encontrar pessoas que todo mundo dizia, não, essa pessoa tem uma determinada doença mental. Não estou dizendo que todo doente mental é endemoniado, tá bom? Por favor. Mas essa pessoa tem uma doença mental, e eu dizia, isso é demônio. E é bíblico, porque lembra do mudo que na verdade era demônio? Existem doenças que especificamente é demônio. Eu dizia, isso daí é demônio. E aí eu orei pela pessoa, a pessoa foi liberta e ficou boa, de fato. Então, discernimento de espíritos faz isso com você, entendeu? Faz você enxergar a dimensão espiritual, tá bom? Então, isso são os três dons que revelam. Palavra de sabedoria, que é uma revelação sobre a palavra de que é uma revelação a respeito e o discernimento de espíritos, que faz você enxergar na dimensão, ok? 3 dons de revelação. Agora vamos falar dos 3 dons de poder, tá certo? Dons que fazem algo, que realizam algo. Quais são eles? Dons, eu vou começar aqui, a ordem eu vou inverter um pouquinho, porque o primeiro é mais complexo de explicar. Dons de curar. Samuel, mas a gente aprendeu lá no mês passado que todo mundo pode orar por cura. Todo mundo pode impor as mãos. É verdade. Mas só que você vai se lembrar que a gente falou aqui sobre oração da fé. A Bíblia diz bem assim, está alguém doente, chama os presbíteros, e a oração curará o doente, não é assim? É uma oração de uma fé geral, que todo mundo tem, todos nós crentes somos capacitados para isso, amém? Agora, existem dons de curar específicos. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Davi Fejoli, quando esteve aqui, você percebeu que Deus usa muito ele em relação aos ossos? Para curar pessoas com problema nos ossos, colunas, não é assim? Tem outros que é câncer. Eu vou falar aqui sobre um ministro muito ungido que era usado com isso,
que tem um nome muito fácil de se pronunciar, mas eu vou pronunciar, eu prometo. E aí, tem gente que é cegos, surdos. Eu vejo, por exemplo, R.R. Soares muito com surdo, que não estava ouvindo, ou visão embaçada. Porque existem, assim como existem doenças específicas, existem dons de curar específicos para aquela área. Tá bom? Amém? Então, dons de curar, são pessoas que têm dons de curar especificamente algumas doenças, tá certo? É um dom de poder. Outro dom de poder é a operação de milagres. Oxente, mas você não falou de dom de curar nesse instante? Operação de milagres é diferente de dons de curar. Por quê? Qual a diferença? Se você está com o braço quebrado, eu oro por você e você é curado do seu braço quebrado, isso foi o dom de curar operando. Mas se você tem o braço amputado, eu oro por você e esse braço cresce, não é cura mais. É um milagre. Amém? Ou maravilha, não é isso? Uma coisa é você curar alguém, outra coisa é fazer gerar um membro. Outra coisa é a pessoa ressuscitar. Aí é o dom de milagres ou de maravilhas em operação, tá bom? E existe o terceiro dom de poder, que é o dom da fé. Pronto, agora embaralhou. Como assim dom da fé? Se a Bíblia diz que todo mundo tem uma porção de fé, se vocês ficam dizendo para a gente ter fé, se é para crer, como é que negócio, você está me dizendo agora que é um dom específico que Deus dá a quem quer, como quer? Esse dom da fé não é a fé geral, que Kenneth Hagin chama de fé geral. O que é a fé geral? É essa que todos nós temos. Todos nós temos fé, a fé geral, e ela pode crescer dentro de nós. Mas existe um dom da fé específico, um dom de poder, chamado dom da fé, que é para você exercitar tarefas diferentes. Exemplo, já aconteceu com o apóstolo Buddy, ele conta, com o próprio Kenneth Hagin, ia pregar em algum lugar e estava voltando e a gasolina acabando, e não tinha gasolina, e aí olha para o carro e diz: eu declaro que essa gasolina não vai até eu chegar no meu destino. E aí assim acontece. Isso é o dom da fé em operação. Amém? Isso é o dom da fé, uma fé especial. É uma fé especial para tarefas assim espetaculares. Sabe quando só Deus vai poder fazer. Então, o botijão da sua casa que não acaba, etc. E por aí vai. Amém? É o dom da fé especial em operação. Então, os dons de poder são dons de curar, de operação e dom a fé especial. Amém. Glória a Deus. Agora vamos para o último tópico, última categoria, que são os 3 dons vocais. São dons que falam algo, tá certo? O primeiro deles é a profecia. Pastor, você disse que ser profeta é um ofício, agora está dizendo que a profecia é um dom. Sim, são coisas diferentes. O ofício profético é um dom ministerial. O cara é profeta. O dom da profecia pode operar, inclusive, em quem não é profeta. E o que é o dom da profecia? Se você já falou que o profeta fala a palavra de sabedoria e de conhecimento. Bom, o dom da profecia, profetizar, é proclamar verdades. Muitas vezes a gente vê pessoas subindo aqui depois da música, do momento de música, e não percebe que as pessoas na verdade estão profetizando. Quando eu subo aqui e eu começo a falar verdades e verdades e verdades da palavra, tal, quase como se tivesse começado a pregação, aquilo é profecia. Já é o dom da profecia em operação. Profetizar é proclamar verdades, tá certo? Então todo mundo pode fluir nesse dom, pode vir sobre você e você profetizar. Agora, você pode não ser profeta. No Velho Testamento a gente já tinha exemplos disso. A Bíblia diz que Saul estava no meio dos profetas e profetizou, quando ele estava tentando perseguir Davi, ou era Samuel, acho que era Samuel, não lembro qual dos dois ele estava tentando perseguir, e ele se meteu no meio dos profetas e começou a profetizar. Veio sobre ele aquele poder, e ele começou a profetizar. Você vai ver na Bíblia pessoas que não eram profetas, e de repente veio uma palavra sobre a própria jumenta profetizou, mas ela não era profeta. Amém? Não tinha o ofício de profeta. Então a profecia, proclamar verdades de Deus, é o dom da profecia. O outro é variedade de línguas. Aqui não está falando só da língua, da oração em línguas, tá certo? Que é o dom de línguas, que é o primeiro que você recebe quando recebe o Espírito Santo. A variedade de línguas também se trata das línguas ministeriais, tá bom? Meio que se divide em 2. Tem as línguas devocionais, que a gente chama, que são a oração em línguas, que você pode ativar a qualquer momento, e que é a porta de entrada para todos os outros dons.
pelo qual você mergulha em Deus, a oração no Espírito que a Bíblia ensina, e existe a língua ministerial. A língua ministerial é como se fosse uma profecia em outra língua. Entendeu? Entendeu? Ela é direcionada para a igreja, para o coletivo, e ela é dada em outra língua. E aí é necessário que um outro dom se manifeste para que ela tenha o valor da profecia. Ou seja, para que ela cumpra o seu propósito, precisa que outro dom entre em operação, que é o de interpretação de línguas. Então, a língua ministerial, ela vem sobre alguém, pode vir sobre a mesma pessoa, os dois, ou seja, a pessoa fala em línguas ministeriais e logo em seguida interpreta, como pode vir sobre um e aí se levanta um intérprete e interpreta aquelas línguas. Já vimos, acho que aqui na igreja e já em outras igrejas, quem já viu isso acontecer? Já viu, amém? Então, os dois dons entram em operação, amém? Então, os três dons vocais são profecia, variedade e interpretação de línguas, amém? Então, essas são as três categorias. Nós vamos provavelmente estudar mais sobre isso, mas é importante que você tenha esses princípios em mente. Todos nós somos aptos a fluir nos dons do Espírito. É só receber Jesus como Senhor e Salvador, amém? E receber o batismo no Espírito Santo. E todos os dons têm um fim proveitoso. Todos os dons têm um propósito para se manifestar. Se nenhum propósito é alcançado, irmãos, é porque não era o dom genuíno de Deus em operação. Tá certo? Ou seja, tem gente que, você percebe que tem gente que se levanta, eu já vi muito isso na igreja, é uma coisa que me incomoda muito. É quando alguém se levanta para falar algo, porque ela se sente na obrigação de ter uma palavra de sabedoria, uma profecia, uma palavra de conhecimento, ou porque o mover, ou porque todo culto tem que ter, ou porque está no mover, ele é ungido, ou ela é ungida, tem o dom, e aí eu preciso profetizar para alguém ver que eu continuo profeta. E isso não existe. Isso não existe. O dom é concedido como ele quer, na hora que ele quer, para um fim proveitoso. Você está colocando fogo estranho no incenso. Amém. Isso é muito perigoso. Já veio gente dizer coisas para mim assim, não vou dar um exemplo não, senão, né? Já veio gente dizer umas coisas para mim assim, que totalmente assim, fora da realidade, sem nexo. Mais ou menos no naipe do que o pastor conta a história, né? Que alguém botou a mão na barriga do irmão, dizendo que ia ser menino, menina, e era só um irmão barrigudinho como eu, assim. Estava de olho fechado, botou a mão. Acontece isso na igreja, é o fogo estranho. Isso é o fogo estranho. Amém? Isso é o fogo estranho, acontece às vezes. Então, não se mova se Deus não falar com você. Eu também não estou querendo reprimir você, de vir uma palavra de Deus para você específica para alguém, você ficar com medo. Não, de jeito nenhum. Você desenvolve a intimidade com Ele, você vai saber quando é Deus falando com você. E você deve falar, porque senão essa palavra vai ser como fogo em seus ossos, como disse Jeremias. Você deve, e eu gosto de ouvir, viu, irmão? Eu gosto que profetize para mim, eu recebo. Amém? Várias vezes o profeta Américo já me disse coisas assim que ninguém ia saber no natural. Eu me esqueço da última vez que ele falou para mim sobre aquela palavra dos tubarões. Está lembrado? O Senhor disse: você está como se fosse no meio dos tubarões, não se mexa, fique calado. Aquilo me edificou muito, muito, porque só Deus sabia daquela circunstância. Então ele foi lá movido pelo Espírito Santo e disse: olha, não fale nada, não se mexa do que você está fazendo, tal, e começou a descrever uma situação, e aquilo foi importante para mim, talvez tenha até salvado meu ministério. Amém? Isso, é assim que a profecia se manifesta. Você amadurece o dom quando você tem intimidade com Deus e sabe que é Deus falando com você. Amém? Glória a Deus. Você aprendeu alguma coisa hoje? Olha só, é muito legal quando a gente aprende as manifestações, os dons do Espírito Santo, e a gente vê eles em operação. E nós vamos ter a oportunidade de ver eles em operação aqui, amém? Nesses domingos. Mas eu creio, como eu disse, que o Espírito Santo e sua palavra são um só.
E eu creio que tão importante quanto ver os dons em manifestação, em operação aqui, é você entender o que são esses dons e como eles se manifestam. Amém? Justamente para que a gente esteja preparado para o verdadeiro e genuíno mover de Deus no nosso meio. Amém? Então, eu não vim hoje aqui pronto para que você, se acontecesse, glória a Deus, mas eu não vim aqui hoje, talvez, para que você caísse, pulasse, gritasse, mas que você escutasse primeiro. Amém? Para que você sentasse, aprendesse e escutasse, porque Deus certamente vai mudar a sua vida de oração, vai mudar a sua vida, a sua intimidade, a sua experiência com o Espírito Santo a partir daí. Amém?